Boa tarde, hoje é segunda-feira, temos live agora às 15 horas. Amém. Vamos ver se vocês estão... pessoal que for entrando aí, veja o meu som, veja o meu áudio, veja se está tudo certinho. Olha aí os irmãos entrando, glória a Deus. Amém, irmãos, que momento especial ontem na live do Pastor Martim. Que palavra tão preciosa, tão propícia, né? Nós temos visto que esse período de isolamento, como ele tem afetado as relações entre marido e mulher, filhos e pais, filhas e mães, né? E interessante porque nós falamos um pouquinho sobre isso a semana passada e a palavra do Pastor Martim confirma então esse momento e nos dá essa belíssima palavra que foi a palavra de ontem, né? Eu não recebi nenhuma, até agora, eu não recebi nenhum comentário sobre a pregação de ontem do Pastor Martim, mas eu posso dizer, eu estava em Valinhos ontem com alguns irmãos ali em Valinhos, que eu fiquei impactado e fui deliciando cada pedaço daquela palavra, né? Não teve um momento que eu não fiquei olhando admirado de tamanha ciência e como a palavra era propícia, né? Porque a palavra, quando ela é colocada no momento certo, na hora certa, ela não apenas nos alimenta, mas ela também nos transforma, né? Ela é como uma água que nos lava e, ao mesmo tempo, como o pastor Martim mostrou ontem, né? Você toma um copo, né? A água, ela entra, nós saboreamos, e ela entra em todo o nosso ser, né? Então, assim tem que ser a palavra do Senhor em nossas vidas. E eu creio que ontem a palavra foi assim. Muito preciosa. Amém. Olha, eu vi que teve muita gente que entrou aí. Minha mãe está aí. Minha mãe que tem falado que eu não falo dela. Minha mãe está aqui conosco. Minha mãe nunca falta nas nossas lives. Nossa irmã Neila está aqui. A minha irmã Márcia. Vi que também minha sobrinha Larissa entrou. Alguns irmãos aí de São Paulo estão entrando. Olha, nós estamos aqui que eu já vi. Estamos com Valinhos. Estamos com Praia Grande. Estamos com São Paulo. Amém. Estamos aí com bastante... parte de São Paulo representada e aí outros lugares também do estado. Amém, irmãos, não vamos enrolar muito não, que nós temos uma live para fazer e vamos lá, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse momento. Pai, nós louvamos a Ti, Te agradecemos pela grandeza, pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de sermos ministrados por Ti, Pai, que nessa tarde, Teu Espírito, Senhor, que o tempo todo tem nos dado essas palavras, que o tempo todo tem nos confrontado, nos confirmado, e ao mesmo tempo, Senhor, nos exortado. Seja Ele, ó Pai amado, que nessa tarde também ministre os corações, as vidas de cada um que vão estar ouvindo. Pai, nós louvamos a Ti, Te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito. Pedimos, ó Pai amado, que a Tua palavra caia em terra boa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Hoje eu não esqueci de escrever aqui, mas aí vocês vão anotando com calma, tá? Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Uma coisa que é importante falar é que essa semana nós vamos mudar as aulas das crianças, tá? Então, normalmente eu fazia a minha live e 15 minutos depois entrava a pastora Maristela, agora não. Ela vai entrar às 17h30, então agora são 3h03, né? Daqui a 1h30 ela vai entrar. Então nós vamos terminar nossa live, vai dar mais ou menos 1 hora, aí a pastora Maristela entra com as crianças. Por que nós mudamos o horário? Porque algumas crianças de São Paulo, elas têm aula à tarde. Então nós achamos interessante que as nossas lives fossem um pouquinho mais para cima, para elas poderem tá participando. Então, se eu não ver os nossos alunos à tarde, eu vou ligar para os pais. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide
e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Eu gosto muito desse pedaço da história de Jesus, porque, primeiro, ela fala de um Deus que não escolhe, né? É um Deus que está acessível a todos. E isso é tão precioso nos dias de hoje, onde as pessoas elas te obrigam, elas exigem que você seja de um lado, né? Você tem que ter um partido, você tem que ter uma posição. E isso é o sistema do mundo, né? É a forma como o mundo funciona. Essa é a forma como as coisas dos homens elas se configuram. Você precisa fazer parte de um grupo, você precisa ser de alguém, você precisa ter uma certa ideia, e se você tem esse tipo de comportamento, então você tem um grupo de amigos, né? Se você não tem esse comportamento, então você é inimigo. E quando nós olhamos para a figura de Cristo, quando nós olhamos para as ações de Deus para com as nossas vidas, nós percebemos que não é assim, né? Jesus ele é acessível a todos. Se hoje você dobrar o joelho em sua casa, se hoje você fechar os teus olhos, se hoje você orar a esse Deus, ele te visita. Se hoje você clamar misericórdia, se você buscar a presença dele de todo o coração, ele trabalha por sua vida, ele trabalha por você, ele age, ele fala ao seu coração. O nosso Deus é aquele que fala, né, que alegra-te também em mim, né, tenha prazer em estar comigo também. Então nós percebemos que há uma acessibilidade muito grande da parte de Cristo, há uma acessibilidade muito grande que todos têm acesso, não é só um grupo, não é só um pedaço, não é uma pessoa, né? Mas a história ela é bonita não apenas pela acessibilidade de Jesus, né? Não apenas pelo seu favor, pela sua misericórdia que alcança a todos, né? Volto a dizer, se existe alguma coisa que você necessita e você leva a Deus, jamais você volta vazio, jamais você volta de mãos vazias, jamais Deus vira o rosto para quem busca. Ele sempre está acessível, os seus olhos sempre estão disponíveis. Na verdade, a palavra do Senhor diz que ele procura com os olhos dele todo o planeta para ver se encontra homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. É isso que está escrito na Bíblia. Mas a palavra é bonita porque ela fala de gratidão. Como essa palavra simples, ela está em desuso, ela está fora de moda, quase não se vê. Como é difícil encontrar corações gratos. E quando você encontra um coração grato, você encontra não apenas as suas ações, mas as suas reações, que demonstram a gratidão de alguém que reconhece um favor imerecido, que reconhece que está debaixo da graça, na sombra das asas do Onipotente, que se refugiou em sua gloriosa e poderosa mão. Então vamos começando a trabalhar o primeiro conceito sobre o momento do encontro dos leprosos com Jesus, né? E você vai perceber como essa palavra ela é para mim, para você, para todos nós, né? Então, diz que Jesus estava cruzando, né? Disse que Jesus estava cruzando a Samaria e a Galileia, né? Indo para Jerusalém. Não é só esse caminho que vai para Jerusalém, mas ele estava passando por esse caminho. O que nos mostra e o que nos remonta, a primeira análise é de que no céu, em Deus, em Cristo, não existe coincidência, acaso. Não existe, era o que tinha para hoje, vamos fazer por aqui, talvez seja melhor. Não. Todas as coisas que vêm da parte de Deus, elas têm um objetivo e elas têm um propósito. Então Jesus estava passando por aquele lugar. E aí, o que acontece, né? Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É muito importante dizer que Jesus não era desconhecido.
Ele não era um desconhecido, eles sabiam quem era Jesus e sabia como Jesus era chamado, porque Jesus ele tinha uma fama de ser mestre, ele tinha uma fama, a fama de Jesus ela percorria muito antes dele, né? As pessoas sabiam quem ele era, identificavam ele e sabiam identificar aquele ali é Jesus, ó, olha lá, o mestre está ali. E aqueles leprosos não foram diferentes. Então Jesus não era desconhecido, mas Jesus estava distante. E é exatamente esse o ponto de partida. Por que Jesus estava distante dos leprosos, né? Vamos lá para Isaías, capítulo 59. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. 59, 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vou repetir, tá? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A distância que havia entre Jesus e os leprosos era justamente a lepra. A lepra, na Bíblia, ela é uma analogia do pecado, né? Quando se fala em pecado, na Bíblia, se lembra de lepra, porque era uma doença que te separava. Era uma doença que, uma vez verificada a existência dela, você tinha que ir para longe da congregação dos judeus, você tinha que ficar distante de toda a comunhão com aquelas pessoas, até que houvesse a cura. E usando de forma analógica, o pecado nos distancia da comunhão com o corpo de Cristo, o pecado nos distancia da comunhão com Deus, o pecado nos distancia com a santidade do Senhor. O pecado nos distancia, mas não quer dizer que Deus deixou de ser Deus ou deixou de ter os poderes pelo qual a vida toda, por toda a eternidade, ele teve. É exatamente esse o contexto. Jesus ele era conhecido, mas ele estava distante. Distante porque algo havia distanciado ele daqueles homens. Algo havia distanciado Jesus daqueles leprosos. Da mesma forma que quando nós somos encontrados pecadores, quando nós somos encontrados em nossas falhas, nós tentamos fugir de todas as formas de tudo aquilo que nos remete a Deus. Tudo aquilo que nos faz aproximar da presença santa do Senhor nos incomoda. E como sabemos que seremos pegos em nossos erros, em nossas falhas, em nossos delitos, nós fugimos. E muitos fugiram da presença de Deus. Muitos hoje se escondem da presença do Senhor. E por vergonha não conseguem mais ter forças para voltar à presença de Deus. Por vergonha, ou por medo, ou por timidez, ou por perda de fé, ou porque o tempo passou demais, essas pessoas estão separadas dessa presença, dessa comunhão com Jesus. É necessário alguma coisa acontecer, é necessário algo no plano de Deus intervir para que novamente essas pessoas cruzem a Jesus, novamente elas sejam ligadas a Ele, novamente sejam visitadas por essa maravilhosa presença de Cristo, por esse amor que nos contagia. Da mesma forma que eu posso dizer que hoje Deus tem feito todo o esforço, tem feito todo o possível, tem criado toda sorte de coisas que não existem, para que você, para que eu, para que todos que vão ouvir essa live possam, se estiverem distantes de Deus, ter um contato com Jesus novamente, ter uma oportunidade de ouvir esse Cristo que parece que faz muito tempo que eles não escutam. A lepra, ela é uma doença que atacava a pele e também atacava os nervos, a parte sensível daquilo que compõe o corpo humano. E assim como o pecado, a lepra ela tira toda a sensibilidade, toda a possibilidade de lembrança de uma vida normal, de uma vida em família, de uma vida comum. E assim eram aqueles leprosos. Eram 10. Então, Jesus ele cruza o caminho daqueles homens, assim como hoje a palavra do Senhor, porque assim Deus quis, cruza a sua vida dessa forma, dessa plataforma, de uma maneira digital, de uma maneira pela web, pelo Instagram. A palavra do Senhor cruza a sua vida não por um acaso, não porque era o que tinha para hoje, mas porque o plano de Deus ele não tarda, o plano de Deus ele não falha, o plano de Deus ele não frustra, ele não morre, ele não se esgota,
nós percebemos o quanto que o Senhor tem se empenhado a dizer exatamente todas essas palavras, que nós somos importantes para Ele, que nós temos uma importância diante do seu propósito de salvação, mas que nós não podemos continuar distantes. Hoje, se eu pudesse dizer algo para você e acabar, e fechamos aqui a pregação, eu diria: é hora de você voltar para os caminhos do Senhor. E o Senhor hoje está cruzando a tua vida. Ele está cruzando a tua casa, está cruzando o teu celular, está cruzando a tua vida, aonde quer que você esteja, para te dizer exatamente isso. Não importa o quão distante você esteja, Ele está na tua presença. E se Jesus está diante da tua presença, o que você vai dizer para Ele? O que você vai falar para Ele? Você vai se comportar como aqueles leprosos disseram: tenha misericórdia de nós. Porque nós sabemos quem Jesus é. Nós temos o conhecimento dos seus atos, nós temos o conhecimento de suas ações, nós sabemos que Ele é bom, nós sabemos que Ele é amoroso, que suas misericórdias se renovam, nós sabemos que sempre podemos encontrar nele um favor, que sempre podemos encontrar nele uma infinidade de graça e de ações e de atos de bondade para as nossas vidas. Então a memória, ela é ativada no momento em que eu me encontro com esse Deus, e hoje Ele se encontra com a sua vida, assim como naquele dia Jesus se encontrou com aqueles 10 leprosos e eles disseram: tem misericórdia de nós. Jesus, Ele não puxou um livrinho dizendo: peraí, deixa eu olhar o quanto que você fez para saber se realmente eu posso ou não posso. Peraí, deixa eu ver os seus antecedentes. Peraí, deixa eu olhar se você merece. Deixa eu ver na meritocracia qual é o número da a numeração, em que parte da fila você está. Jesus simplesmente, Ele age como Ele sempre agiu. E é tão maravilhoso poder dizer que nós estamos ainda nesse tempo. Nós ainda estamos no tempo da graça, de que se confessarmos ao Senhor Jesus e nos arrependermos de nossos pecados, Ele é fiel e bom para se mostrar as nossas vidas e mostrar toda a sua revelação. Então Jesus, olha o que Jesus fala, né? Ele fala assim, ó, lá no versículo... cadê aqui? 14. Diz assim, ó: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Né? Então a primeira coisa, nós estamos falando de gratidão, não vamos perder o foco, tá? Então a primeira coisa é que nós não somos encontrados em nossas vidas por acaso. Embora Jesus seja conhecido, Ele está distante. E hoje Ele cruza as nossas vidas para nós nos reconciliarmos com Ele novamente. Jesus quer que você se reconcilie com Ele. E aí, no momento que você percebe isso e você entende que essa palavra é para você, que você entende que naquele momento, naquela hora, nesse dia, nesse segundo, nesse instante, Jesus está falando com você, você diz: tem misericórdia de mim. E nesse momento que você fala: tem misericórdia de mim, talvez você feche o olho, né? Eu imagino, né, quando eu era criança, minha mãe que está aí disse que eu era uma boa criança, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é minha mãe e todo mundo. Mas eu fico imaginando, então por isso eu apanhei pouco, mas eu fico imaginando aquela criança que apronta, que faz muita coisa, né? Quando pede o perdão para o pai, fala assim, ele vai falar não, porque ele já sabe que eu não sou boa pessoa. Mas nós recebemos uma coisa inédita de Deus, porque nós nos tratamos assim, mas diante de Deus não. Então Jesus fala: ide ao sacerdote e se mostrar. Então a palavra ide é poreumai no grego, né? O que significa? Conduza, tá? Persista numa jornada iniciada, né? É diferente de simplesmente vá, né? Ele está falando de algo tão complexo aqui, porque conduzir envolve muitas ações, né? Você tem que tomar muito cuidado com os passos que você dá. Essa palavra ela é usada para mulher pecadora na areia, né? Quando ele disse: ninguém te jogou uma pedra, então vá e não peques mais, né? Ele usa a mesma expressão grega: conduza a sua vida sem errar mais o alvo. É isso que diz o grego. Mas a questão toda aqui é que ele fala a mesma coisa para aqueles leprosos. Por que ir até o sacerdote? Por que tinha que ter o sacerdote? Eles já estavam curados, né? E é aqui que é importante nós falarmos sobre esse termo, tá? Eu não vou ler porque o texto é muito comprido, mas lá em Levíticos, anota aí, Levíticos 13, de 1 a 37. Levítico 13, de 1 a 37. Ali fala do papel do sacerdote, do papel clínico que o sacerdote tinha. Então, o sacerdote, entre várias coisas que ele fazia no Velho Testamento, ele também tinha um papel clínico, que era: quando as pessoas estavam enfermas e doentes, era ele quem analisava
e dizia se a pessoa estava curada ou não. Também era ele que sentenciava se o leproso, uma vez verificado a lepra, tinha que ser encaminhado para fora do arraial. Tinha todo um procedimento, tinha toda uma técnica, toda uma análise que tinha que ser vista, verificada, e esse era o papel do sacerdote. Ele clinicamente analisava, olhava, deixa eu pegar aqui meu boneco, né? Então ele ia lá, ele olhava, né, se o braço, se o rosto, se a parte do tórax, do peito, as pernas, se tudo ali estava limpo, né? E essa verificação ela tinha que ser cuidadosa, ela tinha que ser investigativa, clínica, como de um médico realmente, né? É interessante o papel do sacerdote, porque Jesus ele não traz para si a centralização de todas as coisas. Ele curou, ele tinha certeza que ele tinha curado, mas o objetivo ali não era só a cura. E é aqui que eu faço um detalhe, uma ponte, uma parada, para dizer que muitos, eles esperam de Jesus aquilo que eles esperam das pessoas. Então, um casamento que está em frangalhos, o marido espera da mulher que ela seja amorosa, a mulher espera do marido que ele seja amoroso, talvez o funcionário espera do chefe a promoção, talvez o aluno espere a aprovação da prova, o professor que o aluno aprenda. Nós temos expectativas humanas, pontuais, para momentos em nossas vidas. Mas pouco se fala sobre gratidão, sobre fidelidade, sobre amor, sobre aprendizado, sobre perseverança, sobre manter-se firme e fervoroso na presença de Deus, porque esses atributos que para nós são genéricos, eles são atributos de Deus. Um casamento com fidelidade não é um casamento que se encontra na humanidade das pessoas, mas a fidelidade do casamento ela está atrelada à existência de Deus nesse matrimônio. Pegando um pouquinho o gancho do papo ontem, da mesma forma que um aluno ele não passa numa prova que ele fez porque o professor quis aprová-lo, mas porque há um conhecimento, um aprendizado, há um estudo. Então, percebe-se que tudo que é mais genérico, que é mais amplo, que passa da nossa limitação humana, é necessário algo que não está em nós. É algo que precisamos em Deus, que precisamos buscar no Senhor, que precisamos entender de Deus. Então, o que Jesus está dizendo, o que Ele está nos mostrando, dizendo vá até o sacerdote, além dele querer que a lei seja cumprida, não desconsiderar a lei que estava ali em Levítico, é porque Ele está jogando a responsabilidade para outra pessoa, para testificar aquilo que já aconteceu. E esse papel de verificação na Bíblia não está apenas no sacerdote. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Não é 2 Coríntios, perdão, é 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2. Isso é que eu falei que eu faço toda semana. Eu penso num livro e escrevo outro, que eu falei para vocês que eu faço isso. É primeiro aqui, deixa eu escrever. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó. É isso mesmo? Pera aí, irmãos. Pera aí que hoje aqui o pastor está enrolado. Deixa eu ver se não é o 2:10 mesmo. 2:10. Não, não é nenhum outro. Tá. Bom, mas eu não era nem 1:10 nem 2:10. Mas depois eu passo para os irmãos, me perdoem, mas é que eu acabei anotando outra coisa. Mas é quando o Espírito Santo fala que ele examina todas as coisas, até as profundezas de Deus. Depois eu vou achar o versículo e passo. Ele examina todas as coisas até as profundezas de Deus. Deve ser 2:10 ou 12:10, mas o tempo não vai permitir. Mas por que eu estou falando isso? Porque o papel de examinação, de análise, de verificação, de pesquisa, cabe ao Espírito Santo. Então é o Espírito Santo. É 2:10? Eu estou vendo aí que estão colocando 2:10? Bom, se for. Mas é o versículo que fala que o Espírito Santo examina todas as coisas, ou pesquisa todas as coisas, ou prescruta todas as coisas. Essa é a palavra. Deve estar ou no primeiro ou no segundo. Mas não cabe apenas ao sacerdote essa pesquisa e essa verificação, mas ao Espírito Santo. Então olha que interessante. Ele está dizendo para aquele leproso, olha, você vai, cumpra a lei, se apresente para o sacerdote, e o sacerdote vai dizer
se você está limpo ou não, porque esse era o papel que cabia ao sacerdote. Da mesma forma como o próprio Jesus fala, olha, Espírito Santo, sonda os corações de cada um desses meus filhos, prescruta, pesquisa, avalia, analisa todos os corações deles, veja se há realmente neles algo que tem a ver com o que eu fiz, algo que tem a ver comigo, se realmente a cura é só exterior ou se a cura ela é interna, se algo aconteceu internamente nos seus corações, porque enquanto que o sacerdote ele tem o papel de verificação externa, a verificação daquilo que é na pele, daquilo que é exterior, o Espírito Santo ele verifica o que está dentro de nós, ele verifica o que há dentro de nossas vidas. E por quê que é importante falar sobre isso? Porque quando você vem aqui em Lucas novamente, no Lucas 17, ele fala, enquanto eles iam em direção, né? Cadê aqui, ó? E um deles, no 15, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Então, nesse processo, nessa caminhada em que eles iam até o profeta, até o sacerdote, alguma coisa aconteceu, e tinha que acontecer, Jesus tinha curado eles. Só que os 9 continuaram, cumpriram a lei e seguiram suas vidas, como muitos fazem diante do Senhor. Eu quero algo apenas da minha vida, eu quero um ponto apenas da minha vida, eu quero apenas um detalhe da minha vida, eu quero ser feliz, então eu tenho felicidade, acabou. Hoje eu quero louvar ao Senhor e sentir sua presença, sentir, acabou. Hoje eu quero ir na igreja, hoje eu não quero. Nós estamos vivendo de forma pontuais. Mas o que Jesus estava mostrando ali naquele momento é que ele queria saber o que estava dentro do coração. Ele queria que a cura acontecesse não apenas no exterior, mas no interno, naquilo que está dentro de nossas vidas, naquilo que cada um de nós temos e realmente do Senhor em nossas vidas. O que eu quero dizer em outras palavras é que o Espírito Santo hoje ele está esquadrinhando, ele está prescrutando, ele está pesquisando, ele está olhando, né, examinando todas as coisas em sua vida para saber se a cura ela foi superior de pele, se ela foi exterior ou se ela aconteceu internamente. E como que eu vou saber se eu estou carregando algo de Deus? Pelas minhas reações. Como que eu vou saber se realmente eu estou são desta vida, desta lepra, deste pecado? Pelas minhas reações. Então, aquele leproso, ele volta, se joga aos pés do Senhor Jesus e diz, eu vou ao sacerdote, mas antes eu quero que o Senhor saiba o quanto eu sou grato, o quanto eu sou grato pelo favor, o quanto eu sou grato pela comunhão que eu vou ter de volta com a minha família, a comunhão que eu vou ter de volta com este Deus que eu não podia mais frequentar, nenhuma congregação, nenhum templo, nenhum lugar, eu não podia mais estar dentro da sociedade. Como é maravilhoso um pecador se sentir perdoado. Eu não sei se você já sentiu isso, mas a proposta e o propósito de Deus para a sua vida é esse nessa tarde. De que você sinta novamente aquele gozo, aquela alegria de estar com Jesus, aquele prazer de estar com Ele, de poder sentir a presença dEle com liberdade, sem que uma seta fique ali dizendo o que você fez, ou aconteceu, ou coisas do tipo. Uma liberdade, um peso que tira do seu coração, que sai das suas costas, como se realmente todas as coisas tivessem sido tiradas. É o Espírito Santo quem vê, quem examina, quem pesquisa esse detalhe. E hoje o Espírito Santo ele está sondando as casas, ele está passando pelos lares, ele está passando pelos lugares de todo lugar para saber como nós estamos reagindo. Se estamos reagindo como aqueles que são gratos pelo favor de Deus, se somos gratos pela sua salvação, se somos gratos pela sua misericórdia. Não podemos simplesmente nos comportar de boca, de vistas. Nós simplesmente não podemos nos comportar como aqueles que agem com uma gratidão pontual. Ai, Deus é bom, eu vou fazer uma promessa para esse Deus. Não, nós temos que ter uma reação. E a nossa reação, ela foge daquilo que é o trivial, daquilo que é o religioso, daquilo que é o legal. A nossa reação ela tem que vir de dentro. Isso demonstra realmente que há uma gratidão em nossas vidas. Então, no momento em que aqueles homens ali foram curados, 9 seguiram o rito da sua vida. A proporção é desigual. Talvez Jesus poderia ter dito, volta aqui, devolve a minha cura. Vocês não sabem nem agradecer o que vocês recebem. Vocês não conseguem entender o lugar em que vocês estavam, o lugar em que vocês estão. Mas
nós não podemos enxergar essa natureza em Deus, jamais, porque o nosso Deus, ele não é revanchista. O nosso Deus, ele não é um Deus que dá com uma mão e cobra com a outra. O nosso Deus é aquele que nos ama e o amor dele é incondicional, por isso que ele é inexplicável. Por isso que quando você busca e ora a presença dele, ele se revela à tua vida e você diz, eu não sou merecedor. Quantas vezes eu te neguei com as minhas ações, quantas vezes eu te humilhei com os meus pecados, quantas vezes eu te expus com os meus comportamentos e mesmo assim tu me dizes que me ama, tu me curas da minha enfermidade, da minha lepra. Então a atitude daquele leproso, a atitude daquele homem, ela é tão importante para nós compreendermos como devemos nos comportar hoje. Se você tem sido abençoado, se você tem sido curado, se você tem sido visitado, se você tem orado ao Senhor e o Senhor tem falado com sua vida, como você está se comportando? O quão grato você é diante de Deus. Aquele homem, ele se jogou aos pés do Senhor Jesus. Talvez alguém diga, mas até eu me jogaria. Se eu fosse leproso, se eu tivesse afastado da minha família, sujo, mal cheiroso, todo mundo me ignorando, o que eu tenho a perder? Não tenho nada. E você é diferente de um leproso. Por que o seu pecado seria mais cheiroso que o da lepra? Por que a sua vida seria melhor que a dele? Por que na hora em que nós temos que confessar ao Senhor, nós somos cheios de detalhes, cheios de polidez, cheios de tradições, cheio de rótulos? Por que dizer para todas as pessoas que eu sou do Senhor Jesus? Por que dizer que Ele me libertou, que Ele me curou, Ele me salvou, que Ele me tirou o pecado que estava sobre mim? Por que é tão difícil nós confessarmos ao Senhor Jesus? Porque a gratidão, irmãos, é algo que quando ela é encontrada dentro das nossas vidas, então nós percebemos que não foi algo exterior que aconteceu, mas foi algo interno. Então Jesus, ele vai e diz assim, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, são duas idas, são duas conduções. Então, a primeira, ele falou, vá, ide, ide aos sacerdotes e mostrai a sua cura. Volte à sua vida normal, volte a viver o que você vivia, volte a fazer as suas festas, volte a viver da forma como você imagina, que você queira viver, viva a sua vida, viva o máximo que você puder. Esse é o primeiro ide. Mas no momento em que ele vai, o Espírito Santo sonda, olha, analisa, vê o que tem lá dentro do coração desse boneco, para saber se realmente a cura aconteceu só exterior ou se está lá dentro. A cura, porque essa é a maior cura que nós podemos ter, o reconhecimento de que somos pecadores, que não queremos voltar a ser leprosos. Então, no momento que isso acontece, há um segundo ide, há uma segunda condução, como diz aqui o Poreomai, Agora, você vai conduzir a tua vida para não perder mais a tua salvação. A questão toda aqui é diferente. Hoje, o que Jesus tem para nos oferecer, o mundo não acha interessante, mas o que ele tem para nos oferecer é só para aqueles que voltam depois que receberam o que todo mundo recebe. Amor, graça, saúde, segurança, paz, todos nós recebemos, é acessível, mas a salvação é só para aqueles que reconhecem que Jesus é Deus, é o Senhor. Jesus é o Senhor de sua vida? Ele realmente é o Senhor de sua vida? Então, por que você não está aos pés do Senhor? Por que você não está beijando esses pés? Por que você não está confessando esse Cristo maravilhoso em todos? Pau aí, parou um pouquinho. Por que as coisas não estão acontecendo em sua vida? Então, aquele homem, ele foi salvo. Ele foi até o sacerdote, mas ele foi como um homem salvo. E hoje, o que nós temos que buscar em nossas vidas é a salvação. Porque estas coisas que nós estamos passando, elas são todas passageiras. E aquele que pode fazer o muito, pode fazer o pouco. O mercado, o trabalho, a academia, a escola, a faculdade, elas não podem te salvar. Mas você pode fazer qualquer uma delas em qualquer momento da sua vida. Enquanto a vida, você pode fazer. Agora,
Quando você tem Jesus, só Ele pode te salvar. Então, a gratidão, ela se encontra na vida daquele leproso. Todos nós somos leprosos. Eu, você aí que está vendo, você que vai ver, todos nós somos leprosos. E o Senhor, Ele quer curar não apenas a sua lepra, Ele não quer apenas tirar o seu pecado, para você se sentir melhor, para você dormir bem, mas o Senhor quer que você se reconcilie com Ele e que você tenha novamente comunhão com esse Pai maravilhoso, que te ama. Então, hoje não é por acaso, assim como aquele dia não foi por acaso. O Senhor Jesus, Ele tem te aguardado e hoje Ele quer fazer algo em sua vida. Permita que o Senhor continue esse processo. Amém? Os irmãos me perdoem pelo versículo, mas depois eu coloco, é 2 Coríntios ou 1 Coríntios alguma coisa, mas fala sobre isso, que o Espírito Santo, ele investiga todas as coisas, inclusive as extremidades de Deus, né? Depois eu acho esse versículo e amanhã nós temos, aí eu começo falando com o versículo. Mas é só para registro mesmo. O importante vocês já ouviram, que Jesus Cristo quer te salvar. Amém? Que o Senhor haja sobre a sua vida, que o Senhor visite o teu coração, que o Senhor possa fazer crescer essa palavra em sua vida. Um grande abraço, essa live vai ficar salvada, eu não vou orar porque eu passei um pouquinho do horário, mas compartilhe com teu amigo, chame ele para assistir as lives da tarde, enquanto nós podemos, né? Temos essa quarentena aí que nos ajuda, né? Para isso, então, cremos que em breve podemos estar voltando a fazer nossos cultos, de forma tímida, mas voltaremos em breve, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tô vendo aqui, tô vendo a Fátima lá da Praia Grande, um abraço aí para Fátima, para Elias, eu vi a Bruna de Jandira, um abraço pro Davi, pra Rafa, pra Beatriz, o que mais? Coríntios 2:10 mesmo, a Juliana tinha colocado. É 1 Coríntios 2:10, deixa eu ler aqui, peraí, que eu devo ter lido rápido então, cadê aqui? A Juliana colocou. 1 Coríntios 2:10, é isso aí, irmãos, olha aí. A Juliana tinha colocado. Vocês me perdoem, mas é que o pastor não está bem. Mas Deus, é isso aí, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas deve ter uma outra tradução aí que não é penetra. Algumas devem estar prescruta e outras devem estar pesquisa, né? É que eu não tive tempo de pegar as Bíblias aqui, mas essa palavrinha penetra, em alguma outra tradução aí deve ser pesquisa, prescruta, analisa, as variantes dessa palavra, tá bom? É isso daí. O que mais, Marcelo? Então tá, minha esposa está falando para vocês se prepararem, colocar as crianças para daqui a pouco entrar na aulinha dela, vai ser uma aula muito especial, e já vou adiantar que nós estamos preparando uma surpresa para o mês de julho, para todas as crianças, então aguardem que vai ficar bem bacana. Bruna, estamos morrendo de saudade de vocês, tá? Em breve nos vemos, fica com Deus, a paz!